Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, hoje vamos fazer uma rapidinha de linguagens, códigos e suas tecnologias. E fazendo uma associação bem legal. Como eu falei para vocês no livro, no vídeo sobre os sonetos de Camões, né, da prova específica, a UERJ, desde que ela começou, né, com esse modelo de escolher livros para provas, né, tanto de qualificação quanto provas específicas e da redação, né, ela já escolheu sonetos, uma vez, sonetos de Vinícius de Moraes. Então nós vamos ver lá nos sonetos, naquela prova que foi o vestibular de 2019, feito no ano de 2018, como que isso foi cobrado pela UERJ. Porque isso vai facilitar também a gente entender como que ela vai cobrar, como que a UERJ costuma cobrar a poesia numa prova de vestibular. Então vem comigo? Vamos lá. Então, vocês já sabem como buscar provas antigas, né? Só ir lá no site da UERJ, tá? E vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Então, olha só. Vamos ver como que ela cobrou isso aqui, ó. Os 3 poemas a seguir foram retirados do livro de sonetos de Vinícius de Moraes. São Paulo, Companhia das Letras, 2009, tá? Bom, então ela cobra aqui, ó, logo de cara, um dos principais sonetos de Vinícius de Moraes, que é o soneto de separação. Ele diz assim, então, ó, o soneto tem essa estrutura, como a gente já descreveu ali no vídeo sobre os sonetos de Luís de Camões. O soneto tem essa estrutura de termos 16 versos, tá? 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, tá? E as 2 últimas com 3 versos. Beleza? Então vamos lá. De repente, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, esse é o soneto da separação, tá? Ele repete algumas estruturas, como, né, de repente, fez-se, algumas estruturas antagônicas, né, riso, pranto, tá? Então vamos lá. Para falar da separação do eu lírico do seu objeto de amor, tá? O tema amor, né, também é um tema muito forte nos sonetos de Camões, beleza? Então vamos lá, vamos ver como a UERJ cobra isso numa prova de qualificação, né, e também como poderia cobrar numa prova específica. Questão 15. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. Então, a calma do amor, né, de repente passa um vento e desfaz a chama do próprio amor. O vento destrói a chama do amor. Então vamos lá. Em relação à expressão o vento, o verso sublinhado assume a função de indicar uma... Então, em relação aqui ao vento, esse verso sublinhado que diz assim, ó, que dos olhos desfez a última chama. O vento desfez a última chama. Então, qual é a função desse verso para mostrar aí o que está acontecendo? É caracterizar o que aconteceu com a relação, não é isso? É o vento sendo a chama, sendo a força que vai apagar a chama. Então ele está caracterizando de uma relação que você tinha, que era calma, que era amorosa, de repente se perdeu tudo e aí se acabou com a chama da paixão. Beleza? Então, é uma questão de interpretação, mas que você tem que ficar bem atento para que você entenda como que é a produção de sentido, tá?
como que ali, como que com os versos, o poeta, o eu lírico, né, o Vinícius de Moraes, ele vai caracterizar, né, o momento da paixão e o momento da separação, que é o tema principal desse soneto. Vamos lá, gente? 16. Diz assim: uma série de transformações é apresentada pelo verbo fazer, acompanhado da palavra ser. Na cena construída no poema, essa estrutura linguística produz o seguinte efeito. Então vamos lá, olha só, vamos lá dar uma olhadinha lá em cima. Ó, fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. Então, ó, quando ele usa esse face, né, é para passar de um estado ao outro, do estado do amor, da relação, para o estado da separação. Né? Então, ó, de repente, do riso fez-se o pranto, olha o face aqui. E das duas bocas unidas fez-se a espuma. Ó, aqui de novo. E do momento imóvel fez-se o drama. Tá? De repente, da calma fez-se o vento. Tá? Então, esse face aí é para passar de um estado para o outro. Né? Então vamos lá. Na cena construída no poema, essa estrutura linguística produz o seguinte efeito. Tá? O efeito que ele provoca é o seguinte, né? O apagamento dos parceiros da relação. Né? Essa relação se apagando, é como está em cima, né? Como o vento passando e apagando a chama, que é a relação dos dois. É o apagamento, é o fim da relação e a separação, tá? Que é o grande tema do soneto. Então é importante que a gente entenda a grande temática do soneto, né? A temática maior, para que a gente entenda essas relações, como elas são construídas. Então vamos lá. Questão 17. Na terceira estrofe, versos 9 e 11, a seleção vocabular evidencia a passagem de um estado emocional a outro por parte do poeta. Tá? A partir dessa seleção, os estados emocionais, porque passa o poeta, podem ser definidos como. Então vamos lá no verso 9. Tá vendo? Os versos eles já vêm numerados aqui para facilitar vocês. Tá? Então, ó, de repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e do sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Né? Então, de repente, a paixão acabou, o amante virou amigo, né? Quem estava contente se tornou sozinho, né? E quem era amante se tornou triste. Tá? Então, você está passando de um estado de quem ama, né, para um estado de quem está se separando. Então, a partir dessa seleção, os estados emocionais, porque passa o poeta, podem ser definidos como antagônicos. Então, quando se está na paixão, se é feliz, né, se é chama, e quando se acaba, né, essa paixão, esse amor, né, nesse caso, o que vai acontecer? Eles passam a estar sozinhos, tristes, são relações antagônicas, antitéticas, né? Formadas por antíteses. Então vamos lá, 18, tá? Então diz assim: no último verso, não mais que enfatiza a expressão de repente, revelando certa reação do poeta em relação à separação. Então para ele foi não mais que de repente, né? Do nada, meio que assim, né? Essa reação é marcada pelo sentimento de, né, resignação. Né? Ele se resigna pelo amor ter acabado. Então, olha só, vamos lá, voltar lá no último verso. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então, ele aceita a separação. Né? Foi de repente. Sabe quando você não sabe explicar como que uma relação acaba? É o poeta se colocando aí. Gente, espero que tenha dado para perceber como que a UERJ trabalha com sonetos. Então a gente vai lá numa experiência. Por isso que é importante, é o que eu sempre digo aqui para vocês, é importante vocês estarem estudando os vestibulares anteriores, né, para ver como que essa banca se comporta e como que ela cobra certos tipos textuais. E o soneto é um tipo textual fixo, né, seguido aí, desde, como eu expliquei no vídeo sobre sonetos de Luís de Camões, né, desde o século XIV, com a criação dos sonetos, ele tem essa estrutura
fixa, né? E também fala de temas que são recorrentes, como o amor, né? A separação, né? Sentimentos e tudo mais. Gente, grande abraço. Essa semana foi excelente, estudamos bastante. Fiquem com Deus. Tenham um excelente fim de semana.